Meninas, preciso desabafar uma coisa que aconteceu comigo. Sabe aquele tipo de história que começa parecendo cena de filme e termina como um pesadelo? Pois é. Noite qualquer, num barzinho, com a minha galera mesmo, sem pretensão nenhuma, ele apareceu. Um amigo de um amigo, sabe? Totalmente fora da bolha, do interior, um sotaquezinho fofo e um olhar que parecia que enxergava direto de dentro da gente. A gente começou a conversar ali mesmo, no meio da bagunça. E ele foi tão intenso, tão presente. No dia seguinte já estava me mandando mensagem, dizendo que eu era diferente, que nunca tinha sentido aquilo por ninguém. E eu, a boba, caí. Quem não cairia, né? Ele falava tudo que eu precisava ouvir. Em 2 semanas, ele já estava falando que queria se mudar pra cá, que a gente ia viver isso juntos, que eu tinha virado o mundo dele. Ele vinha pra cidade sempre que podia, me levava pra sair, falava de planos de futuro, parecia tudo tão real. E aí ele se mudou, largou tudo e veio. Eu tava com o coração na mão, mas também esperançosa, tipo, caramba, alguém tá fazendo isso por mim. Só que foi aí que tudo mudou. Do nada ele começou a sumir, dizia que estava cansado, ocupado, que a cidade era difícil, começou a inventar desculpas para não me ver e quando respondia era tudo frio, mecânico. Aquele cara que me olhava como se eu fosse tudo simplesmente evaporou. Tentei entender, tentei conversar, mas era sempre tá tudo bem, só preciso de um tempo. Até que um dia ele simplesmente parou, sumiu de vez. E até hoje eu fico pensando se fiz alguma coisa de errado. Esse é o Não Invenção, um podcast sobre relações e comportamento. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema Love Bombing e Ghost. Eu sou Larissa Kimpel. Eu sou Laiane Costa. E eu sou Manu Meg. E a gente tá aqui com o professor Bruno Avelino. Conta pra gente, Bruno, qual que é a sua especialização? O que você vai trazer aqui pra gente? Olá meninas, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. Eu sou o Bruno Cardoso, sou psicólogo, sou terapeuta de casais, sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais e tenho especialização ali em terapia de casais, terapia afirmativa e também autor de alguns livros nas áreas de relacionamentos. E obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês, vai ser um prazer. Para começar, Bruno, a gente queria saber de você sobre esse caso, o que você tem a falar, qual a sua percepção, quais são as estratégias assim amorosas que foram usadas por essa outra pessoa e o que você tem para dizer pra gente sobre isso. Sim, primeiro que infelizmente é algo muito comum, né? A gente viu aí na história da colega, mas que muitas vezes está próximo de outras colegas, né? Quem está assistindo a gente pode até imaginar quem já não passou por isso ou conhece alguém que já tenha passado por uma situação semelhante. Nesse caso que a gente acabou de ler, né, ele tem muita relação ali com o fenômeno do ghosting, por exemplo, né? Então, que é aquela parte que a pessoa some, mas no começo tem uma parte de love bombing, que é justamente aquela parte de um bombardeio de amor, de um bombardeio de afeto, onde aquela pessoa está ali trazendo mundos e todo tipo de possibilidade para outra, mas passa um tempo, aquilo pode se tornar um comportamento mais disruptivo ou mesmo de controle, de manipulação, que seria o love bombing, ou no caso do ghosting, que é o de desaparecer e sumir mesmo, né? Então, nesse caso aí, a gente percebe estratégias muito inadequadas, né? Que vão trazendo ali uma série de feridas emocionais para as pessoas que estão envolvidas, mas principalmente para aquela que sofre esse tipo de comportamento, né? Então, a pessoa que acabou de sofrer um ghosting ou acabou de sofrer love bombing, ela vai ter ali uma série de reflexos emocionais que podem interferir ali na autoestima, no próprio desempenho laboral da pessoa no trabalho e na vida como um todo. Então é um caso que infelizmente é muito cotidiano, né? Que acontece muito aí na vida. Esse love bombing, ele é um termo que é novo, né? Porque o ghosting a gente já conhece mais um tempo, mas o love bombing ele apareceu recentemente. E assim, E é muito confuso, assim, essa diferença, né? Porque o love bombing, né, o nome já diz, né? Que é aquela bomba de amor, né? Aquela explosão. E o ghosting é o sumiço. E essa bomba de explosão, ela
ela necessariamente depois acaba com o sumiço? Como é que funciona Não isso? necessariamente, ela é bem diferente. E assim, inclusive o termo love bombing, ele é mais novo aqui pra gente no Brasil, mas ele já vem acontecendo inclusive em outros contextos lá fora. Então ele não surgiu inicialmente no contexto de relacionamento propriamente dito, foi no contexto religioso, inclusive. Como que as pessoas conseguiam persuadir as outras para fazerem parte, né, dos seus contextos religiosos e tudo. Mas aqui, a partir que o tempo foi evoluindo, ele foi sendo aplicado no contexto de relacionamentos da psicologia como um todo. Mas o love bombing, ele tem muita relação com a manipulação. Né? Então essa é uma questão marcante do love bombing. Eu estou ali te trazendo um bombardeio de amor, estou sendo a pessoa que estou presente, que te dou afeto, te conheci hoje, já te comprei um carro super caro, ou então eu já te dou um afeto, assim, você é mais especial que todo mundo na minha vida, o que seria de mim sem você? Já é uma coisa muito intensa nesses primeiros momentos. Só que o viés por trás é te controlar lá na frente. Tipo uma chantagem emocional. Tipo, eu dou tudo pra você, Lá então na você, frente. então você meio que me deve isso. Lá na frente pode virar uma chantagem emocional. Então, inicialmente tem esse bombardeio, né? Que como se fosse algo que eu tô te dando agora, mas para que lá na frente eu consiga te controlar melhor. E também tem relação, as pessoas, né, vão falando, as pesquisas e no cotidiano a gente vai percebendo muito o love bombing como o comportamento de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, que às vezes pode utilizar muito desse tipo de comportamento, né, desadaptativo. Não necessariamente, mas tem relações também. Mas no love bombing, basicamente, a gente vai encontrar isso. Esse comportamento em que eu voltei esse bombardeio de amor, mas que tem uma função de manipulação, principalmente, para te manipular. Já o ghosting, não. Então, existe a possibilidade do love bombing, ele existir numa relação duradoura, assim? Pode, porque ele vai estar ali dentro de um relacionamentos abusivos de alguma forma, né? Que é diferente do ghosting, se a gente for perceber, né? Porque o love bombing vai ter essa manipulação e outros comportamentos manipulativos ali dentro que vão estar perto da violência, né? Das diferentes formas de violência que podem surgir, psicológica, né? Violência moral, enfim. E já o ghosting é aquele fantasminha, né? É o desaparecimento. A pessoa desaparece. Ela pode te dar uma chuva de atenção imediata, como pode não dar. Mas é uma pessoa que você está construindo algo, que você acredita que está construindo algo significativo, algo que é importante. Vocês acham que estão construindo uma história. Ou então você começou a conhecer, você teve um date com a pessoa e ela falou que foi ótimo o date de vocês. Passa um tempo, tchau. Sumiu. Não te deu uma justificativa. Uma Sumiu. dúvida que eu tenho... Gasparzinho. Uma dúvida que eu tenho sobre o ghosting é nessa, assim, nos casos que você ouve, que você atende também, você consegue perceber se geralmente isso é feito por uma estratégia mesmo da pessoa ou talvez ela não sabe lidar com os próprios sentimentos, não sabe lidar com o que está vivendo? Eu fico nessa dúvida também, porque, assim, todo mundo já viveu um caso assim. Todo mundo conhece pessoas que viveram, tenho amigos que viveram isso. Sim. E assim, sempre surge a dúvida também na pessoa que ficou do outro lado, né? Será que ele ou ela realmente não gostava de mim? Ele fez isso de propósito, Culpa, né? ou só não soube lidar com sentimentos? O que você vê, assim, de mais comum? Muito bom. A culpa, ela aparece, né? Na pessoa que está sofrendo, ela tende a pegar para ela como se ela tivesse feito algo de errado, ou como se tivesse algo de errado comigo pelo comportamento do outro, né? Isso é uma coisa complexa. Mas assim, a gente tem os dois, a gente conseguiria perceber os dois diferentes, né? O love bombing e o ghosting. No caso do ghosting, ele pode ter vários motivos para a pessoa fazer o ghosting. Entre eles, a pessoa pode ter um déficit muito marcado no que a gente chama de habilidades sociais, que são dificuldades daquela pessoa em conseguir, por exemplo, dizer um não, dizer que não gosta. E todo mundo tem direito, né, gente? Sim. Ninguém vai fazer um date com todo mundo e sair casado com todo mundo que a gente tem um date, né? Então a pessoa tem o direito de um date ela não gostar da outra. Só que o falar sobre isso é um desafio para muita gente, porque as pessoas não sabem. Então algumas pessoas, ao invés de falar sobre, elas optam pelo ghosting. Então, eu vou sumir, vou dar mais frieza, vou distanciar para ver se aquela pessoa entende o recado enquanto eu estou me afastando. Já o love bombing é diferente. Porque as estratégias que são utilizadas, mesmo de distanciamento, são com a função de controle. Né? Então, eu quero que esteja perto de mim de alguma forma, porque eu tenho um exercício de poder sobre ti.
Já o ghosting não, percebe? O ghosting vai ter aquilo. Eu posso ter essa dificuldade em conseguir te dizer não, que nosso date não deu certo. Ou então algumas outras coisas que a gente não tem compatibilidades, etc. E aí eu não consigo expressar. Posso ter ansiedade interpessoal muito alta, que faz com que eu não consiga expressar as minhas necessidades. Eu posso não conhecer aquilo que eu preciso emocionalmente. E isso pode fazer também com que eu não fale. Então, o ghosting vai ter vários fatores envolvidos ali no comportamento da pessoa. Esse sumiço, assim, do love bomb seria, tipo, uma estratégia, né? O joguinho que as pessoas fazem de, tipo... eu vou ser assim, vou entregar tudo e depois eu vou dar uma sumida pra pessoa correr atrás de mim. Pra dar uma alimentada no ego, um negócio assim. Mas esse do ghosting é real, porque eu tenho uma amiga, não vou citar o nome. Vou preservar a identidade da minha amiga. Sei. Mas ela sempre tem uma amiga, né? É sempre uma amiga. Mas ela sempre falou assim, eu sempre falei com ela, eu fico chocada com a facilidade que você dá ghosting nas pessoas. E ela fala, é porque eu já saí, já conheci e eu já entendi que eu não quero nada com essa pessoa. E qualquer coisa que eu falar pra essa pessoa não vai adiantar, porque ela vai tentar se justificar, ela vai tentar se mudar pra se encaixar na minha realidade e vai acabar não sendo ela, e eu não quero. Genuíno. Então assim, eu vou simplesmente assumir, que aí ela vai entender que eu não quero e aí talvez ela não passe a não querer também. Então assim, eu acho que é mais também pra evitar uma conversa Que pode ser difícil. uma conversa que pode ser difícil, mas com uma pessoa que às vezes não vai estar aberta e você também não tá afim de ter aquela conversa. E é desafiante isso porque a gente remete a um outro conceito, a gente vai pensar, que é o de responsabilidade emocional, que muitas pessoas falam, né? Porque quando você está em um date, digamos, você está conhecendo alguém nesse momento inicial, você marcaram, se conheceram previamente talvez de alguma forma, você espera que você está construindo algo, mas não necessariamente vai ser algo que vai para frente, porque pode dar realmente errado e tá tudo bem, né? Faz parte. Só que quando você não fala claramente para outra pessoa pode também pensar muitas coisas ruins sobre ela. Será se eu errei? Será se tem alguma falta em mim? Será se eu falei alguma besteira? Será se eu sou a pior pessoa do mundo? Né? Será se aquela pessoa acha que eu não sou atraente? Será? E do outro lado, da pessoa que fez o ghosting, ela pode falar assim, a pessoa vai falar isso, vai ser difícil, eu vou ter que lidar com essa situação. E às vezes vem também da dificuldade nas habilidades sociais em conseguir dar um ponto final naquela história, né? Só que é difícil porque a gente não aprende muito isso. Tipo, na escola, acho que recentemente, que estão começando a incluir nos currículos escolares habilidades socioemocionais, por exemplo. Porque a gente aprende nos livros de história feliz para sempre, né? E aí é difícil mesmo a gente achar um ponto final nisso aí. E eu acho que às vezes pode ser até difícil para a pessoa também colocar um ponto final, porque enquanto você não fala aquilo definitivamente, ainda tá meio que rolando, assim, né? E isso é um problema pra pessoa que tá do outro lado, né? Porque ela pode ficar nessa ansiedade de saber se ainda existe, se não. Mas pra quem já sabe que não existe e não pôs um ponto final, é uma coisa resolvida na cabeça dela, mas sem precisar de passar por esse constrangimento, que é meio chato às vezes. Vamos combinar. Me mata, mas não me deixa sem saber. Fala, eu odiei, eu não quero, foi horrível, eu não gostei, mas não me deixa sem uma resposta. Nossa, mesmo que a resposta seja negativa, eu prefiro ouvir. Mas tem gente que é muito difícil ouvir um não. E tá tudo bem também, porque às vezes, até mesmo gostando de ter a resposta, se eu ouvir alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar tipo, então talvez eu não. Se talvez culpa do mesmo jeito. E a gente acaba se culpando do mesmo jeito. E talvez não seja tudo sobre a gente. A gente tem que parar de pensar assim, porque às vezes realmente não ia encaixar com a pessoa, não ia dar legal, ia. Tipo assim. Não é sobre você. Vocês são pessoas, indivíduos com gostos diferentes, vidas diferentes. Só não se encaixou e tá tudo bem. Sim, mas no caso de um date, né, amiga? Agora, se for num caso de um casamento que tá acontecendo já há um tempo e a pessoa simplesmente dá um ghosting. Nossa, mas essa sua amiga. Essa sua amiga, hein? Ela passou por problemas. No casamento seria meio difícil o ghosting propriamente dito, porque a pessoa já está imersa naquele vínculo, né? Então o vínculo já acontece. O que acontece às vezes são outras estratégias, que não necessariamente o ghosting, mas estratégias de evitação. Então as estratégias de evitação são muito comuns em casais, por exemplo.
Então, por não querer lidar com alguma situação que é desafiadora pra mim, eu congelo. Então eu fico uma parede de gelo, eu ajo de forma mais fria, ou então eu não tô lá. Então é como se a pessoa estivesse falando comigo e eu tô em Nárnia. Pleno. Tô em outro lugar, assim, não tô prestando atenção, tô totalmente desconectado daquilo que tu precisa. Então tu tá falando um monte de coisa e eu tô... E inventar brigas também seria uma dessas estratégias? Tipo, tô muito bravo com você e que não sei o quê. Inventar estratégias também, então as pessoas podem utilizar. São comportamentos que eles acabam não ajudando a resolver os problemas. Então, dentro da relação conjugal, pode aparecer esses comportamentos. Tanto de persuadir, de como inventar coisas, né? Tem até aqueles memes, assim, né? Das pessoas procurando, tipo, briga, porque fala assim, só quero um motivo pra brigar. Né? Então, tem tipo isso. Mas, às vezes, se a gente for pensar mais profundamente, não é que a pessoa quer um motivo pra brigar. Talvez tenha alguma coisa dentro dela que tá fazendo ela se sentir insegura e que ela precisa de atenção, talvez. E ela não tá recebendo atenção. Né? E a forma de atenção que ela recebe é só quando tem alguma briga, quando tem alguma coisa que traz essa adrenalina. E às vezes o relacionamento ele não passa por esse momento de trazer algo inovador. Parece que o que acontece ao longo do tempo é que as pessoas elas vão se acostumando com a relação, porque já passou da fase da conquista, então já conquistei aquela pessoa, ela não vai me largar, e vão se tornando desleixadas, né, ao longo do tempo e não investem mais na relação. Sim. E isso é um problema, porque as pessoas vão se distanciando também. Mas por que, assim, eu não sei se tem alguma pesquisa, alguma informação, mas por que é tão difícil para as pessoas sentar e, tipo, ter uma conversa madura? Tipo, estou sentindo isso. Vamos conversar? Ou então, no momento eu não quero conversar, mas tem essa situação que me incomodou. Nossa. Por que é tão difícil? É muito difícil, né? E o mais difícil tem pesquisa assim, a gente trabalha isso no treinamento de habilidades sociais de casais, por exemplo, e também dentro do que a gente chama de terapia do esquema e terapias cognitivo-comportamentais de uma forma geral. Mas o que se torna muito difícil é porque as pessoas às vezes não aprenderam sobre isso. Nós, quando somos bebês, eu falo isso quando eu dou aula de habilidades sociais, né? Quando nós somos bebês, nós não somos bebês assertivos, por exemplo. Um bebê que chora assertivamente, né? Não tem, bebê no momento certo, né? O bebê chora no momento certo. Eu vou chorar agora, né? Não tem, nós não aprendemos, nós não nascemos inato com as habilidades sociais. Nós vamos aprendendo. Só que às vezes essas pessoas, quando elas estão em ambientes que não favorecem modelos, elas não aprendem isso. E os modelos que elas aprendem são modelos diferentes, como por exemplo, muitas pessoas aprendem a buscar suas necessidades gritando, porque ela via os cuidadores gritando. Muitas vezes as pessoas buscam suas necessidades agredindo, porque apanharam e falavam, tô te batendo porque eu te amo. Olha o problema que a gente está formulando aqui na cabeça da criança, né? Então, são muitas coisas que as pessoas não aprendem, essas habilidades, elas não aprendem esses comportamentos, e aí elas vão também, quando crescer, ter esse déficit, essa dificuldade. Então, vai ser muito difícil. Às vezes, o mais fácil é fazer o automático. E o automático é gritar. O automático é dar gelo. E também, uma outra questão é, elas podem usar isso para proteger uma dor emocional que elas estão sentindo. Porque se eu falar isso, aquela pessoa pode não conseguir receber aquilo que eu tô falando e eu vou me ferir mais ainda. Então é melhor eu não falar, ou então é melhor eu protestar de uma forma muito intensa para que a pessoa não tenha nem coragem de me ferir, porque eu tô me mostrando grandona, né, nessa situação. Então isso tudo envolve ali esse interjogo na relação que faz as pessoas realmente entrarem mais em distanciamento daquilo que elas precisam do que de fato com aquilo que elas precisam e merecem. E sobre o love bombing, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre a manipulação, né? Que sempre tem esse aspecto de manipulação. E eu queria saber, se sempre tem ou se, por exemplo, quando começa um relacionamento, assim, e a pessoa tá realmente com a atenção debruçada ali, e depois ela vai se afastando, se isso não for com uma intenção de manipulação, isso pode ser considerado um love bombing ou só um comportamento ok, assim? Tá. Esse o love bombing, inclusive, é um conceito que ele já vem falando antes, como eu falei pra vocês, mas ele também é um conceito que tá passível de estudos aí ao longo das pesquisas, de uma forma geral. Mas, quando você fala sobre a questão da atenção que você recebe e o love bombing, é importante separar os dois,
porque senão a gente pode também imaginar que, nossa, todo mundo que me der atenção agora tá fazendo love bombing. Todo mundo que diz que me ama tá fazendo love bombing comigo e aí vai me separar em qualquer momento. Então não. Mas a intenção do love bombing tem essa bem marcada, que é o comportamento mais manipulativo, então que tem esse tipo de controle um pouco mais marcado. Agora, uma pessoa que tá te conhecendo e ela tá te dando atenção, ela tá te dando afeto na medida, entre aspas, correta, certa, sem ser tão assim, abrupta, né, e disfuncional, vai estar algo saudável. Né? Agora, quando a pessoa faz esse bombardeio de amor, já é uma coisa que a pessoa está fazendo, mas que ela vai te controlando. Entende? Qual que é o limite? Me passe números de elogios. É a linha tênue. Eu já tava preocupadíssima, porque eu sou a emocionada. É isso. E eu já tava tipo assim, estou love bombando todo mundo. Não, aí é diferente, por exemplo, os emocionados do love bombing, por exemplo. Entendi? Né? Eu tô livre. Você tá tranquila, tá tranquila. Os emocionados do love bombing é diferente. Porque, como eu falei, love bombing, o bombardeio de amor tem relação com a manipulação. Os emocionados, às vezes, é como fala o meme, né? Meu problema foi amar demais. Justamente. Os emocionados falam isso. Nossa, meu problema foi amar demais. Então, os emocionados, às vezes, como são chamados até pejorativamente, né? Nossa, fulana é muito emocionada, é muito emocionado. É porque eles expressam muito o que sentem. Né? Então, por expressar muito o que sentem, nem todo mundo está pronto para lidar com emoções. Viu? O mundo não está pronto para Tá amar maluco. Não, então. Mas assim, a gente realmente nós somos uma sociedade, uma cultura, até no Brasil, né, de forma geral, que ainda não sabe lidar muito bem com emoções. A gente tenta evitar as nossas emoções de todas as formas. Lembram? Engole o choro. Quem nunca escutou engole o choro? Não, então quem nunca sabe de alguém que escutou engole choro em algum momento. A gente aprendeu a engolir as nossas emoções e não sentir. Então quando eu vejo alguém que sabe sentir as emoções, aquilo pode me assustar. Sim. Né? Tipo assim, nossa, a pessoa tá sentindo, dizendo que gosta de mim. Aí vem várias coisas. Como que alguém vai gostar de mim? Né? Pra comer de conversa. 2, a pessoa tá dizendo que gosta, é uma confusão para quem não sabe lidar com as próprias emoções. Agora, é importante para os emocionados, nesse caso, de conseguirem respeitar suas próprias emoções, sabendo que está tudo certo você expressar suas necessidades e ter cuidado também para não se ferir tanto nos contatos com os outros, porque os outros podem não entender. E pode realmente até dar ghosting, né? Porque, expressa, nossa, a pessoa tá louca, tchau, bloqueio, né? Nossa, já aconteceu tanto comigo. E tipo assim, eu vou ter um monte de medo. Vamos Quando que a gente vai casar? Semana que vem. Aí a pessoa simplesmente, não, eu acho que é melhor não conversar com essa pessoa. Foi bom. Então, Larissa, foi muito bom te conhecer. Foi delicioso. Aí você chega, a foto Quem subiu. dera se tivesse esse papo. Aí, você não pode mandar mensagem para essa pessoa. Exatamente. Segue o blog. Você acha que assim, beleza, é um termo novo e tal, mas você acha que esses termos eles só existem por causa da rede social, da internet, ou não? A internet tem ajudado muito a lançar luz sobre conceitos amplos. Eu gosto disso, porque pra mim a ciência, e embora não tenha surgido inicialmente a ciência, mas a ciência pegou pra estudar mais pra frente, a ciência tem que ser acessível. Quando eu escrevi minha tese de doutorado, uma das coisas que eu coloquei lá na introdução foi isso. Tipo assim, não adianta nada fazer ciência se eu não estou traduzindo isso para a sociedade, para que as pessoas se beneficiem da ciência. Então a ciência já esteve muito presa dentro da universidade, no sentido de que é produzido em artigos, é produzido de uma linguagem super inacessível e tudo fica lá preso, bloqueado lá, ninguém tem acesso, linguagem difícil, etc. E a sociedade? Então, quando traz isso para as redes sociais, traz isso para um podcast como esse, traz isso para outros ambientes, as pessoas começam a ter noção do que acontece. Então, embora seja recente, digamos assim, o tema, não significa dizer que ele nunca existiu. Simplesmente as pessoas começaram a nomear os comportamentos que estão surgindo e que estão aparecendo na sociedade.
Né? Antigamente era por carta, né? que fazia Eu agora vou ser canarinho pistola aqui, que eu acho que para deixar mais acessível ainda tem que começar a traduzir. Igual, bombardeio do amor, ghosting, vira o fantasminha camarada. Vai ficar muito mais fácil. Camarada não, né? Nada camarada. Nada camarada. Porque aí fica mais fácil também pra gente entender. Eu acho que muita gente também tem um preconceito, assim, né? Com essa coisa de ser tudo mais internacional, né? Quando surgem os termos, mas a gente não tem muito o que fazer, porque é de onde surgem os estudos também, né? Então, tem muito essa linkagem. Mas eu lembrei aqui de um exemplo, quando a Kéfera foi lá no programa da Fátima Bernardes e foi falar do mansplaining, maninterrupting, e todo mundo ficou tipo, minha filha... Sendo que são, assim, conceitos que se você fosse debruçar sobre eles, faz super sentido. Mas, às vezes, o termo afasta as pessoas, né? Sim. E principalmente o termo, a forma que o termo é abordado, várias coisas. Como, por exemplo, tem pessoas que banalizam muitas pautas. E aí seria até um tema, né? Tipo, elas banalizam várias pautas ao longo do tempo e acaba que esgotando, às vezes, algumas pautas que fazem com que aquilo não tenha a seriedade que merece, a atenção que merece. Mas os termos, muitos deles... A gente acaba que a ciência, de uma forma geral, ela tá muito numa linguagem inglesa, né? Tá muito... Artigos que a gente tem vai ser em inglês, muitas coisas que surgem são em inglês, mas também são traduzidos pro Brasil, né? Pro português, muitas coisas que são produzidas. Mas existem alguns conceitos que eles acabam não tendo uma boa tradução, né? Por exemplo, o ghosting a gente poderia traduzir como sumiço, mas... não envolve a experiência completa, só o sumir, né? Então é um processo maior. O love bombing até que dá pra traduzir talvez, né? Como um bombardeio de amor ali no começo. Mas tudo isso são termos que vão sendo trazidos. Aí cabe a nós tornar isso acessível para as pessoas, até dar nome, né, do fantasminha para os nossos colegas, para que eles entendam essas experiências. O ghosting seria tu invisível. Pode, podemos puxar. A gente tem um quadro que chama Não é Invenção, que a gente pede pro nosso convidado trazer uma história, a história mais marcante relacionada ao tema do dia. Então, assim, queria pedir pra você compartilhar com a gente uma história marcante sobre o tema. Então, gente, é até um desafio quando a gente fala assim, uma mais marcante, porque é tão comum esse tema, infelizmente. Mas vamos falar, por exemplo, de um caso, vamos dar nomes aleatórios, né, do João. Todo mundo fala, né, do João da Maria, ninguém aguenta mais. Mas do João, né, em que o João estava conhecendo uma pessoa, né, o Mário. E aí, nesse momento que ele estava conhecendo o Mário, ele recebeu muita atenção do Mário, eles começaram a desenvolver uma relação que fazia sentido e ambos estavam engatados nesse tipo de relação, né, em que os dois investiam a atenção nesse momento. Só que passa um tempo, né, eles viveram uma relação muito intensa em uma semana. Tipo, em uma semana, eles começaram a viver tudo. Tipo assim, no primeiro dia estava assim, no segundo dia já estava dormindo na casa, né? No terceiro já estava dando presentes grandes e tudo para outra pessoa. Escova de dente, né? Já estavam juntas ali e tudo. Então foi algo muito intenso. Só que a passado o tempo que isso foi acontecendo, o João ele foi começando a se distanciar também da pessoa. Ele começava a sentir que tipo, nossa, falta alguma coisa. Eu tô sentindo que não tem algo que eu me sinta bem nessa relação, tem alguma coisa fazendo eu me sentir não atendido no que eu preciso nesse relacionamento. E aí, nesse momento que ele estava sentindo isso, o outro desaparece. Teoricamente, a gente pensa assim, tá, resolveu o problema, se eu já não estava sentindo assim. Só que quando isso aconteceu, ele ficou desesperado. Então, ele não queria que isso acontecesse, ele se sentiu abandonado. Olha que desafiador, né? Porque por um lado, tipo assim, nossa, eu estou me sentindo mal e tudo, mas quando aconteceu isso do outro sumir, desaparecer, ele passa a ficar mais agora como se fosse abandonado. Então, me sentindo muito mal, a pessoa não está mais me respondendo, desapareceu e tudo. E aí quando a gente pergunta, né, mas tu estava pensando que isso era algo que estava sendo desgastante para ti, que tu não estava se sentindo bem, e quando ele desapareceu, como é que tu sentiu? Eu senti que eu gostava dele de verdade. Complexo. Entendi. Aí O perde, ego né? mais alto. Ele queria que a pessoa ficasse implorando, por favor, volte pra mim, alguma coisa assim. Que acontecesse alguma coisa assim.
Pra Né? ele se sentir melhor ou não, né? Porque às vezes é o perder mesmo que faz a pessoa entender o que tá acontecendo. Né? Mas você já isso tinha tem que chegado estar na conclusão de, tipo, não tô feliz e tudo mais? Como que você chega na mesma... Uma conclusão contraditória totalmente. em seguida? E essa que é a grande questão. O quanto que, por exemplo, o tempo no relacionamento, ele é importante também. Porque às vezes o que aconteceu no caso é que por estar tão intensamente envolvido naquele relacionamento, eles não tiveram tempo de sentir falta um do outro. Não tiveram tempo de sentir que gostava de fato do outro. Só que quando começa a ter essa frieza pela parte dele, o outro some e não tem mais acesso, aí a falta fica muito mais forte. Porque não tem mais acesso. Né? Então aquilo faz com que aquela outra pessoa realmente queira falar assim, poxa, queria pra voltar. E mostra às vezes o tempo de um relacionamento, o quanto que é importante ter momentos pra si. Porque muitas vezes as pessoas, quando estão construindo um relacionamento, é como se fosse aquela música, né? Carne, unha, alma gêmea, as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Como se fosse tudo muito grudado e que a pessoa não tivesse uma vida fora o relacionamento. E tem uma vida. Cada um precisa ter uma vida individual, né, para construir esse relacionamento. E no caso desse caso, né, é que não teve esse respeito também das estações, do tempo que um relacionamento vai ter. Então ele sentiu muito, no caso, o abandono, o relacionamento encerrou mesmo, não teve mais. Só que foi algo que virou de aprendizagem ali, né? Tem aquele meme, preferia ter ficado burro, né? As pessoas falam. As pessoas falam. Mas que tem aquela questão de que teve a exposição e que a pessoa começou a processar melhor agora os relacionamentos Os atualmente. tempos, E essa ruptura, assim, seja em relacionamentos... Assim, quando são relacionamentos saudáveis, né, é até mais... É doloroso também, de qualquer maneira, mas é um processo mais natural, né? Mas quando tem esse tipo de estratégia emocional que traz uma dependência, que traz essa sensação de culpa, assim, quais são os danos emocionais mais comuns, assim, de se ver nas Na pessoas? pessoa que sofre, né? Isso. Baixa autoestima, quando ela está sendo manipulada, baixa autoestima. Eu acho que essa... Não, abaixa o dedo. Vamos gabaritando aqui. Mas acho que a baixa autoestima é uma das principais, assim, que vai aparecendo, que a pessoa ela vai pensando assim, o que tem de errado comigo? Sim. Será que eu não sou o suficiente? E aí vai virando um ciclo, porque ele vai influenciando em outras coisas. É interesse sexual, vai baixando, né? Também a pessoa pode ter... Isso pode generalizar para outros contextos. Por mais que termine um relacionamento, imaginar, terminou um relacionamento, alguns casos mais complexos, a pessoa pode ter problemas sexuais mesmo em outros relacionamentos. Ela não está mais naquele relacionamento, mas os reflexos da manipulação, do controle e dos abusos que aconteceu no outro relacionamento passam a influenciar no outro relacionamento. Né? A outra pessoa não tem nem culpa do que está acontecendo, mas foi o que repercutiu emocionalmente na vida daquela pessoa, né? Então, a perda de interesse sexual, a baixa autoestima, casos de depressão que a pessoa pode ter, sintomas de ansiedade, né, que a pessoa pode ter também nesse caso, níveis de estresse mais elevados, algumas questões de sofrimento emocional vão aparecendo bastante ali como derivados desse relacionamento abusivo, que de certa forma é um relacionamento abusivo. Sim. Abaixei todos os dedos. E contando. A terapia é importante. Terapia é importante. Isso que eu ia falar. Mas aí a pessoa também precisa de terapia, porque normalmente quem faz terapia tá fazendo terapia porque o coleguinha não faz terapia. É isso. A gente faz terapia pelo colega que deveria estar fazendo e não tá, né? Isso acontece muito em família também, né? Os parentes, os familiares ali afetam pra caramba. Mas o que você faz? Você tem que cuidar como você tá recebendo aquilo, pra você não ficar maluco. Isso, Então, a gente precisa cuidar da gente mesmo. Na sociedade caótica que a gente tá, né? E mesmo os outros que são os responsáveis pelos traumas da gente, a gente também tem que cuidar da gente, de alguma forma, né? Tem aquele meme que fala também, você é uma plantinha com emoções complicadas. Mas esse link que você trouxe lá, eu acho que é importante também pra gente poder entender. Você falou que o love bombing, ele apareceu em outro contexto, contexto religioso. E aí a Lai já falou de família, que é uma questão de manipular e tal. Tem como love bombing dentro da família, relação familiar, parentes, trabalho, tem como essa relação surgir? Interessante, assim, eu desconheço estudos focados especificamente nesses cenários. Mas se a gente fosse aqui refletir sobre o conceito, poderia sim.
quando acontece esse tipo de comportamento com enfoque na manipulação. E acontece muitas vezes no contexto de mães, pais, controlando o comportamento dos filhos, manipulando o comportamento dos filhos. Acho que tem até uma cena, sabe aquele acho que desenho, acho que é Enrolados, que tem Rapunzel, aí tem a mãe dela. Ai, aí ela fala, você não sabe nada. Sua mãe sabe mais. Gente, sua mãe sabe mais. Isso aqui. Então aquele comportamento mais controlador da mãe que faz com que ela viva enclausurada naquele ambiente. Senhora do Ai, me Destino dá até também, arrepio. Nazaré fez isso com a Carolina Dickman. Verdade. O ótimo é que você trouxe Nazaré, personagem Carolina Dickman. Exatamente. Ninguém se lembra. E talvez esse excesso de presentes e pais que dão tudo e enchem E aí de muita depois coisa e depois cobram. fica cobrando. Tipo, não, você não vai poder sair porque você tem... faz sentido. Seriam Talvez... possibilidades, a possibilidade de estudos, inclusive, para ser desenvolvidos, para ver se aplica nesse sentido, se a gente daria outro nome para esse fenômeno. Mas é o que existe, né? De pais familiares que controlam, dão coisas para controlar, para ter ali dentro do... como se fosse uma gaiolazinha, né? Então, toma aqui uma raçãozinha e aqui fecha. Mas eu acho que é outro nome, né? Porque porque se você for pensar, a criança, né, dentro do bebê, aí você já dá um love bombing ali, obviamente, né? Porque acabou de nascer. Mas assim, né, pode ser também que tem mães Complexo, que não São outras estratégias mesmo que podem existir. Agora, a estratégia de manipulação dentro da relação familiar existe. No trabalho também. Não, Inclusive assédio, por exemplo. Né? O assédio moral, o assédio no trabalho. São formas também que existe algum tipo de controle. Né? Então, por exemplo, no trabalho, a pessoa, nossa, eu te dei essa função toda, então tu tem que fazer isso. Né? Então, você só tem essa função por causa de mim. Né? Você recebeu isso, mas porque se não fosse por mim, você não teria nada. Então, ali também tem um assédio, né? Tem coisas que envolvem. Ambos eles estariam ali no escopo de violências. Né? Então, seja familiar, seja no trabalho, seriam violências. O love bombing não é saudável. Não é saudável. Eu acho que pra finalizar, né? Ou você tem mais uma pergunta? Desculpa. Eu queria só saber, já que a gente falou desse início, né, de como que surgiu, e você falou do âmbito religioso. Como? Como, né? Como? Só Mas isso. a ideia, assim, pelo que eu já estudei do tema, a ideia era que eles faziam esse tipo de contato mais para conseguir angariar os fiéis, seguidores. Sim. Então aquela atenção que você dá pro fiel e tudo, mas para depois manipular ele, para ele conseguir fazer as coisas da religião. Entendi. Servir, assim, Servir, né, a igreja. Entendi. Se a gente pensar assim, parece ser comum ainda hoje, né? Não é tão antigo assim, A não. cada esquina. Não é... Exatamente. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco desses 2 livros que você falou pra gente aí. Isso. Eu e a Kelly Paim, a gente escreve muito juntos, é como se a gente fosse uma duplinha, assim, né, que escreve várias coisas juntos. A gente vai chamar ela pra vir. É uma querida. E a gente escreveu 2 livros recentemente, que é o Sua História de Amor e o Armadilhas da Química Amorosa. Ambos eles vão falar sobre as nossas histórias de amor, sobre as escolhas amorosas que nós fazemos e o quanto que nós podemos estar próximos ou distantes das nossas necessidades emocionais fundamentais, básicas. Então são 2 livros de autoterapia em que eu consigo refletir e fazer exercícios ao longo dele para que eu consiga entender a minha história, aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi sobre o que era o amor ao longo da minha vida e como que eu consigo sair de relações que me trazem algum tipo de sofrimento. Então, durante todos os livros, né, os 2, a gente vai trazendo estratégias também de como a pessoa pode se fortalecer emocionalmente para que ela consiga construir relações saudáveis, né? E que ela consiga identificar, por exemplo, quando as necessidades dela não estão sendo atendidas naquela escolha amorosa, por exemplo. Muitas pessoas, elas fazem escolhas baseadas nessas dores emocionais e elas se distanciam cada vez mais daquilo que elas precisam. Então, nesses livros, a gente aborda sobre isso, uma espécie de conversa com os leitores, para que eles possam refletir sobre as suas próprias histórias de vida. Os relatos que a gente já ouviu foram muito legais. Assim, toda vez que a gente vai palestrar em algum lugar e o pessoal fala, nossa, eu amei, eu passo meus pacientes, eles amaram, porque eles passam a refletir mesmo sobre a sua própria história de vida. Então, são 2 livros aí bem legais. Quais são os nomes mesmo, pra gente lembrar? Sua História de Amor e Armadilhas da Química Amorosa. Tem na Amazon? Tem na Amazon, na Artmed, tem na livraria... Qual é o nome dela? Leitura. Tem em vários lugares. Legal, né, gente? Vamos lá olhar, né? Já vamos em busca. Vamos mandar pra amiga,
pra aquela amiga, né, que a gente tá mencionando aqui bastante. Ai, muito obrigada pela sua presença. A gente ficou muito feliz, assim, por esse papo. Acho que foi bem legal, ótimo, foi bem divertido. Muito bacana. Se você quiser dar uma dica final sobre relacionamento, sobre comportamento, que você achar plausível no momento. Tá. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a vocês obrigada. pelo convite, foi um prazer, uma conversa que a gente nem viu o tempo passar, né? Sim, muito bom. Foi muito legal, muito confortável, agradável. Uma dica, pessoal, para todos vocês que estão assistindo a gente lembre-se, as suas necessidades emocionais são válidas. Aquilo que você precisa não é demais, né? Às vezes as pessoas podem pensar, eu sou carente demais. É sua necessidade emocional. Respeite os seus momentos, respeite as suas necessidades emocionais e saiba que você é válido, você é especial e você merece receber afeto, amor e tudo que é de bom, né? Se a pessoa não tá te dando isso, entenda que isso é um problema dela, não é seu, né? Eu estou à disposição, tanto de vocês quanto de quem quiser tirar alguma dúvida depois, podem ir lá no meu Instagram, Bruno Lá Cardoso, para mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa que tiver. E vai ser um prazer responder e conversar com vocês mais. Ai, eu queria tanto bater palma na hora que falou. Respeitem as suas emoções. Respeitem, muito bem. O bom desse podcast é que a gente sai daqui como se fosse terapia. Ai, eu tô aqui apresentando? Não, eu estou saindo da terapia. Só os macaquinhos trabalhando aqui dentro. Exatamente. Mas foi ótima conversa, Bruno. Muito obrigada pela presença. Obrigada, foi incrível. A gente menina. espera ter você aqui novamente. Claro. E sua amiga também. Sim. Isso mesmo. Tchauzinho, gente. Muito Tchau. obrigada pela audiência.